Fora de casa dessa vez contra o Bragantino de virada. Olha a comemoração do Maurício. Subiu na placa, bateu no peito, soltou o grito. E ainda foi entrevistado pelo Estevão, que roubou o microfone do repórter ali, ó. O que será que eles falaram, hein? O Maurício entrou no intervalo. Até esse momento do papinho dele com o Luigi, quem já tinha comemorado muito era o Gabriel, do Bragantino. Abriu o placar aos 22 do primeiro tempo e correu igual um doido. E era pra tudo isso mesmo. O Bragantino estava assumindo a liderança. Comemora muito o volante Gabriel! O Vinicinho ainda teve a chance de ampliar aos 44. Dessa vez o Everton segurou, mas voltando para o início do segundo tempo, as mudanças fizeram efeito. Conseguimos pôr o Maurício por dentro a fazer um terceiro volante, a encontrar mais bolas nas costas dos médios deles na pressão. Conseguimos ter o Luigi a receber a bola de frente para o lateral direito e a conseguir empurrar a equipa para a frente. O Maurício tentou de longe, o Murilo também. Serviu de ensaio para o lance seguinte. O Estevão cobrou o escanteio e o Murilo aproveitou. Murilo subiu mais alto do que todo mundo para cabecear no canto de Cleiton. A torcida do Palmeiras ainda estava comemorando quando o time chegou de novo. O Piquerez escorou já caindo. O Luigi tentou e a bola parou no pé do Maurício. Se o Palmeiras é o time da virada, o Maurício atendeu o pedido da arquibancada. Maurício escorando para virar. Vira em Bragança Paulista. Segundo do Palmeiras, para a loucura da torcida do Maurício, de todo mundo. E a entrevista do Estevão, hein? Vocês gritaram naquele microfone ali. Que rádio que ele pegou ali. Só, aqui de Bragança. Só uma gritaria. Ah, na comemoração a gente nem sabe o que fala. Nem lembrava mais, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro não... Eu tava na padaria Bienal, que eu vou sempre do português, e aí tem um palmeirense lá. E no começo até achei que ele ia arranjar encrenca comigo, mas não. Aí ele falou assim pra mim: Neto, você pode fazer um favor pra mim? Eu falei: lógico que eu posso. Dá pra você parar de elogiar o Abel? Dá pra você parar de elogiar a administração? Dá pra você parar de elogiar o jogador? Porque senão os caras vão ficar bravos. E aí os caras vão querer ir embora. Fala que tá tudo ruim. Eu falei: eu não posso fazer isso, porque como é que eu vou fazer isso num time que tem um treinador há 5 anos, que tem um time que tá tudo certinho, que não deve pra ninguém, que tem superávit, que fala, né? Superávit. De 200 e poucos milhões, que pagou as suas dívidas com a própria presidenta, que tem uma presidenta. Eu vou falar uma coisa pra você, Leila. Você tinha que ser... E eu tenho uma informação que você vai ser presidente da CBF. Eu tenho essa informação. Vai ser quase que impossível, porque você não vai conseguir, a não ser que o estatuto mude, né? Se mudar o estatuto, o Ronaldo tem chance, o Zico tem chance, o Raí tem chance, a Leila tem chance, muita gente tem chance. Mas do jeito que é o estatuto, não vai ficar entre os 27 presidentes de federações. Mas a Leila é a mulher mais empoderada que tem esse país. Que, por sinal, ela é a favor do Samir. Ela tem o entendimento que o Samir é um cara jovem, que prometeu para ela e falou com muita gente, né, em relação que não vai ter reeleição dele e que ele vai realmente cumprir com aquilo que ele está prometendo. E a Leila já está do lado dele. Se a Leila está do lado dele, eu também estou. Eu sei, o Samir Chaud, você viu ele falando comigo, Cascão? E aí, o Samir Chaud é o novo presidente. E aí, tem uma coisa aí que a gente tem que pensar. Alguém pode ganhar dessa desgraça do Palmeiras, Veloso? Tá difícil, né? Eu fico imaginando como a vida de quem torce contra tá complicada. Você não Tá tem ideia. complicado. Você vai dormir, tá 1-0. Você aí acorda 2-1. 2-1, 3-1. E ontem foi assim, né? O Palmeiras não estava jogando bem, com desfalques, né? O Vitor Roque não foi, o Paulinho poupado mais uma vez. Saiu perdendo e sem muita perspectiva, porque as mudanças até... O Palmeiras não conseguiu pressionar muito o Bragantino. Mas aí vem a bola parada, o Murilo vai lá, faz o 1-1. E sobra outra bola ali pro Maurício, tinha acabado. A bola do goleiro ou não, Veloso? Foi... Ele cai dentro do gol. ele cai dentro. Mas aí estava mais perto, né? Tá, essa bola mais rápida. Tá bom, tá. Aí acho que não tinha muito o que fazer, não.
Mas aí sobra essa bola pro Maurício também. Porque se a bola não bate no zagueiro, ela não vem pra dentro. A bola é do goleiro. Mas ele foi muito bem. E aí 2-1, mais 3 pontinhos. Qual a ideia do Palmeiras, com tudo que a Leila faz, com tudo que o Abel faz, com tudo que a comissão técnica faz, com a administração, com a torcida, com tudo, Theo? Qual a ideia do Palmeiras? Pra mim, o Palmeiras chega nas 3 competições. Pra mim também. Pra mim também, eu vou mais longe, né? A torcida que canta e vibra, eu acho que ela vai vibrar bastante mais uma vez na Libertadores da América. Eu acho que esse Palmeiras não está jogando mesmo no futebol, mas eu acho que ele vai chegar na Libertadores da América. E aí a gente está vendo, ó, já abriu 4 pontos com relação ao Flamengo. Olha o Palmeiras pro Santos, velho. São 17 pontos. Time grande cai, viu? 17. Time grande cai, viu? E pode cair 2 vezes, viu? Eu acho que aqui o Palmeiras vai continuar disputando até o final, até as últimas rodadas. Na Libertadores, para mim, é favorito. E Copa do Brasil, a gente tem que esperar mais um pouco. Sabe o que eu acho que Palmeiras e é time organizado. Sabe que o Palmeiras e Flamengo perdem o título um pro outro? Quem perdeu os 2 jogos? Para eles mesmo. O confronto. O confronto decide. É Palmeiras e Flamengo agora aqui no Allianz Parque. No Allianz Parque. Ô, meu irmão, esse confronto decide o título para mim. Esse confronto decide o título. Porque quem ganhar 4 pontos acabou. Você vai abrir, ele abria 7 pontos do Flamengo. Meu irmão. É muita coisa. É muita coisa. Não, mais alguém pode buscar o Cruzeiro bem, hein? Mas não acredito mas não vai ter Cruzeiro, fôlego não. pra isso, não. Não vai ter fôlego, não. Não acredito no Cruzeiro, não. Tá certo. Nem o Bragantino. Palmeiras também. Então, são confrontos diretos que não vão se repetir depois. Só vão se repetir na casa do adversário. Vamos dizer que os mandantes vençam. Que é coisa normal nesse campeonato. Porque, aliás, também, só um asterisco, a arbitragem está dando uma força para os mandantes, mas enorme, praticamente em todos os jogos de VAR. Tem ainda, está muito difícil ganhar fora. Se der a lógica, se o Palmeiras, são condições normais, como mandante, se o Palmeiras ganhar do Flamengo e o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, na parada, o perseguidor do Palmeiras vai ser o Cruzeiro. O Cruzeiro joga no Mineirão contra o Palmeiras. E aí, eu acho que nós podemos ter o recorte. 1/3 do campeonato até o Mundial. Vão faltar 2/3. É bastante jogo? Mas a gente tem que imaginar que nós fizemos agora um recorte de maratona de 20 jogos em 2 meses. No segundo semestre serão 41 jogos em 5 meses para quem vai disputar tudo. Vai continuar. Vai continuar a mesma coisa. Ou melhor, vai ficar mais difícil, porque são jogos mais complexos. O resto do brasileiro e o mata-mata das Copas. Não vai mudar. E a única forma de encarar isso com alguma chance de estar bem em várias é ter muito jogador. Muito jogador do mesmo nível. E hoje só o Palmeiras tem no futebol brasileiro. Então, acho que não tem muito segredo. É claro que tudo isso, além de um trabalho de longo prazo do Abel, de um comando forte, de um desprendimento de algumas competições e tudo mais, existe a mágica do dinheiro. O Palmeiras nunca teve tanto dinheiro, nunca investiu tanto em jogador como nessa temporada. E aí, Danilo? Impossível o Palmeiras. Virou ontem o jogo. Melhor futebol do Brasil? Não, até durante os jogos de ontem eu estava pensando sobre a discussão que a gente teve aqui na sexta-feira, né? Sobre jogar bem, sobre jogar mal, sobre eficiência. E ontem foi um dia acho que não teve nenhum jogo bom. Nenhum. O Santos e Corinthians foi bem mais ou menos, o Palmeiras e o Bragantino foi bem mais ou menos, Flamengo e Botafogo também, Cruzeiro e Atlético Mineiro mais brigado do que qualquer outra coisa. E eu acho que isso é o reflexo exatamente do que a gente tem de calendário, de dificuldades aqui do futebol brasileiro, gramados ruins, gramados diferentes, jogo quinta e domingo, como o Flamengo, o Felipe Luiz reclamou que o Flamengo vai fazer, como na semana que vem é a vez do Palmeiras jogar quinta contra o Ceará e depois domingo contra o Flamengo. Então, esse é um reflexo, a gente não consegue ver jogo bom aqui muito por conta dessas dificuldades que todos os times enfrentam. E aí eu concordo com o Arnaldo que o Palmeiras é o time que melhor entendeu essas dificuldades do momento. Ele projetou um elenco que consegue revezar as peças e manter um nível muito parecido. Então ontem Felipe Anderson não entrou, Rafael Veiga não entrou,
Provavelmente na quinta-feira contra o Ceará, esses jogadores eles vão estar à disposição e devem jogar. O Vitor Roque nem no banco ficou por problemas pessoais. O Paulinho está seguindo um cronograma especial. O Palmeiras tem um planejamento e acho que isso o Palmeiras, inclusive na entrevista do João Martins pós-jogo, ele fala muito sobre isso. Ele fala, no primeiro dia da temporada a gente reuniu o elenco e falou, esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser mais físico do que já foi no ano passado. Esse ano vai ser ainda mais sobre minutagem, sobre questão de como vocês vão estar. Então, muitas vezes, alguns de vocês não vão poder jogar, vocês vão ficar no banco, porque essa realmente é um raio-x que, por o Abel estar na quinta temporada, ele já consegue traçar de uma maneira mais precisa no futebol brasileiro. Então, a gente consegue ver o Palmeiras melhor preparado nesse sentido. A gente sempre fala sobre o elenco, eu acho que o elenco do Palmeiras é sim mais equilibrado, embora eu destaque de novo que em técnica o Flamengo tem jogadores melhores, que seriam titulares do Palmeiras, Gerson, Rascaeta, De La Cruz, Pedro, todos esses seriam titulares do Palmeiras sem dúvida, sem contar outros que a gente pode discutir dependendo do nível, Léo Ortiz, Léo Pereira. Talvez não ao mesmo tempo. Não, sim. Essa é a questão, que o Felipe Quero dizer tecnicamente. Sim. Tecnicamente esses jogadores são melhores do que o Palmeiras tem. Só que o Palmeiras priorizou uma montagem de um elenco um pouco mais jovem e mais físico. Então, o Palmeiras teve problemas no começo do ano. O Palmeiras ficou sem Gomes, sem Marcos Rocha, sem Mike. O Jai jogou 9 jogos seguidos por isso. O Palmeiras tem alguns jogadores que têm uma característica como o Facundo, que faz quase 30 jogos seguidos. Então, o Palmeiras ele tem um planejamento melhor do que os outros e um elenco mais equilibrado do que os outros, embora algumas posições, o Flamengo eu acho que tem mais qualidade. Então, eu acho que esse é o ponto crucial que a gente vê na diferença entre eles por enquanto. E a parada para o Mundial, a gente vai ter que lembrar, esse Mundial ele vai servir para desculpa de acordo com o que o técnico quiser. O técnico que começar mal após o pós-Mundial vai falar, foi ruim demais a gente ficar 30 dias parado. O técnico começar bem, foi muito bom a gente poder ajeitar. E uma observação do Cruzeiro, que o Arnaldo fez. O Cruzeiro, ele está tentando ser o perseguidor. Já está fora da Sul-Americana. Jogou o último jogo da Sul-Americana com o time reserva. Mas reparem que o Leonardo Jardim troca pouquíssimas peças durante o jogo, especialmente no Brasileirão. Ontem, 36 minutos, de novo o Cruzeiro não tinha feito troca. A mesma coisa que fez contra o Flamengo. E eu acho que isso tem dois pontos. Ele está usando dois times, né? Um time no final de semana e um outro time completamente diferente no meio de semana. Independentemente do desgaste diferente do cara, porque jogou quarta com o time B e jogou no domingo com o time A, eu acho que dentro do jogo o nível físico cai. Sim. Dentro do mesmo jogo, embora você tenha poupado. Sim. E isso diz um pouco sobre o que ele mesmo falou quando ele chegou no Cruzeiro. Ele falou, esse elenco aqui tem algumas posições que tem mais nome do que jogador de verdade. É por isso que ele vai pedir jogador. Nesse meio, E outra, o Cruzeiro tem um jogo a mais antes da parada. O Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo e o Fluminense, eles param antes. Então a gente pode ver o Cruzeiro ainda encostar mais ainda no Palmeiras, dependendo dessa tabela. Tem um detalhe também, nessa coisa Palmeiras e Flamengo, até uma pessoa do Flamengo do time me falou uma coisa que eu acho que é interessante. Ele falou o seguinte, o Palmeiras não se permite ser administrado de fora para dentro. Aqui o nosso desafio agora é fazer a mesma coisa. Então cabe ao Flamengo, ao BAP, ao Boto, outros com a letra B, com outras letras no começo, fazer a mesma coisa. Porque... Vamos fazer uma comparação simples aqui. Quanto custou o Vitor Roque? 25 milhões de euros. Quanto custou o Juninho? 5 milhões de euros. O Vitor Roque custou 5 vezes mais. Ficou, na minutagem, contando os minutos, o equivalente a cerca de 10 jogos sem fazer um gol. Não teve um ai. Lógico, o cara chegou, é normal, estava meio acima do peso naquele jogo lá da piscina, que ele mergulhou, cavou o pé. Você vê que agora já está mais em forma e tal. Começou a dar um resultado, ainda é pouco para tal investimento. Mas é um recorte muito curto. Um investimento como esse, jogador jovem como ele, tem que dar mais tempo. No Flamengo, ontem, o Juninho não presta, não sei o quê. A culpa é só do Juninho. Lógico que ele está deixando a desejar. Isso qualquer um está vendo. Mas o time todo zoado ontem, todo desfalcado, né? Com várias ausências. É ele que ia resolver? Então, assim, a diferença de tratamento, e isso cabe ao Boto, ao BAP, às pessoas do clube, acabar com isso. Uma coisa é uma crítica ponderada, que o cara ouve, o dirigente ouve, o técnico ouve, se ele não for o dono da razão, e fala assim, caramba, esse cara falou uma coisa interessante. Pô, isso aqui faz sentido. A outra é essa histeria coletiva, sabe? Megalômana e pretensiosa da rede social, falando de torcedores do Flamengo, que acham que o Flamengo vai ganhar todo mundo, vai passar o rodo de todo mundo. E não entendem que está havendo uma transição de uma gestão para outra com outra mentalidade. O Flamengo contratou um português, um cara com uma outra mentalidade, para montar um elenco que ele não começou a montar. O Bota não serve mais. O cara bom começou o trabalho. O Palmeiras,
a maneira Palmeiras, com o Anderson Barros, com a presidente que é a Leila e com a comissão portuguesa do Abel Ferreira, tem um trabalho de continuidade. Claro. Então, os erros cometidos no ano passado, quando o Palmeiras nada ganhou, né, ensinam a fazer uma preparação mais adequada para esse ano. Como a Leila falou, né? Como ela avaliou o ano passado, né? Sim. Ela falou, Sim. né? E ela abriu o cofre, que ela nunca tinha feito, pelas vendas feitas. E duas observações que eu acho para finalizar. O Estevão vai embora no meio do ano, isso também tem um peso. Vejamos como é que o Palmeiras vai resolver essa questão, que ele é muito importante. E como faz falta o Botafogo, né? 23 faltas ontem do Botafogo contra 9. Como se para o jogo na falta. Tem nada a ver o time do Arthur Jorge com o do Renato Paiva. É bom frisar isso. É muita bola longa, 2 centroavantes, né? A gente já tinha visto em outros jogos. Ontem ficou mais claro ainda. 3 volantes. Sobra de laterais. Exatamente. Então, é bem diferente do time do ano passado. Qualquer paralelo que tente traçar com o time campeão não existe. Mudou alguns jogadores e mudou totalmente a ideia de jogo. Só para não deixar passar esse negócio que o Mauro falou, Trajano, sobre parar o jogo, como não tem jogo, né? Todo jogo não tem jogo. É o tempo todo a bola parada, O Mauro comparou com esportes americanos. Beisebol e futebol americano. Sobretudo o futebol americano. Quem menos tempo de bola rolando, no caso, jogada, do que jogo. É uma boa observação. A gente vê isso a todo momento, toda rodada, todo jogo. O Mauro falou agora do Botafogo, é verdade. A observação do Arnaldo também. Quer dizer, olha, o Danilo falou agora muito interessante. Teve jogo, sexta-feira passada, eu acho que foi na sexta-feira passada, nós carimbamos Flamengo e Botafogo, seria um jogo mais interessante, mais legal do fim de semana. E chegou agora essa rodada, com jogos sábado e domingo, não teve um jogo bom. Então a gente achava que um ia se destacar acima dos outros. E alguns outros iam ser jogos interessantes. Mas não houve nenhum jogo bom. Agora não é jogo bom por vários motivos já citados por todos nós aqui, por todos vocês. Tem essa de falta para Chuchu, como o jogo é parado, péssimas arbitragens, desgaste os jogadores. Olha, deu pena ver o Flamengo tão desfalcado, para ficar no Flamengo, e tendo que usar a mão de jogadores que não têm condição mínima de ser titular no Flamengo. Na hora que entrou o Flamengo, sem o Gerson, sem o Arrascaeta, e quando saiu o De La Cruz, o meio de campo foi estraçalhado, porque não dá para aquele menino que não tem tamanho para ser titular do Flamengo, como titular como volante, e o Varela entrar também como volante. Então, nós já apontamos aqui as causas, né? Agora vem o Mundial. Vai ter aquilo que o Danilo falou também, serve de desculpa a favor ou contra. O cara, não, preparei, foi que bom essa parada, meu time agora vai... Aí começa o campeonato, o time fracassa. Ou então aquele que começa o campeonato, o time se dá bem, a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, uma coisa só. Nós falamos que o Palmeiras pega o Flamengo. Se ganhar, fica 7 pontos. Aí o Arnaldo falou, não, mas tem o Cruzeiro aí, chegando perto. O Cruzeiro pode ganhar do Palmeiras. E se o Palmeiras ganha também do Cruzeiro? Aí, meu. Como é que fica? Aí. Não é? Trajano, falando em jogo. Chegada de Roger Guedes ao Palmeiras no meio do ano tem atualização de última hora. Conforme destacado no Antenados no Futebol, apesar da aprovação por parte dos torcedores, não há nada de concreto entre Palmeiras e jogador. O clube, inclusive, já investiu pesado no setor e dificilmente faria outra grande aquisição neste momento. Para a temporada, o time comandado por Abel Ferreira fechou com nomes como os de Facundo Torres, Vitor Roque e Paulinho. O último, que chegou junto ao Atlético Mineiro, deve estrear neste final de semana no Clássico diante do Corinthians. Flamengo também foi ligado ao nome do jogador. Enquanto isso, Roger Guedes seguirá no Catar. Campeão brasileiro com a camisa do Palmeiras, o atacante defendeu o clube por 2 temporadas. Entre os anos de 2016 e 2017, foram 83 jogos disputados, com 12 gols marcados e 9 assistências distribuídas. Porém, fato é que a maior identificação de Guedes na carreira foi no Corinthians. A passagem do atleta por lá, apesar de não ter conquistado títulos, foi bastante positiva. Em 2023, por exemplo, o jogador marcou 21 gols nos 41 jogos em que atuou. No início do ano, também se especulou sobre a possibilidade de Roger Guedes jogar com a camisa do Flamengo, mas nada avançou. Neste momento, o rubro-negro tem como prioridade a chegada de um novo camisa 10, sendo Andrés Pereira um nome que pode estar perto. E você, torcedor, o que acha da situação do Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.